Senhor presidente Zalci Lucas, senador Cajuru, que acabou de fazer um pronunciamento histórico, importante, levantando poesias que relaciona, segundo ele, publicada em 1952, fazendo uma referência aos traidores, né? Muito importante. Saudação ao senador Paulo Paim, que exerce aqui um papel fantástico, presencial, aqui no plenário, levantando sua voz diariamente em defesa de trabalhadores, dos sindicatos, do povo brasileiro. E saúdo também a todos os senadores que estejam nos gabinetes. E também hoje é um dia difícil aqui em Brasília, a manifestação, até os funcionários dos gabinetes não puderam chegar a tempo, devido às dificuldades de trânsito, né? Brasília está congestionada. E hoje, senador Zalci, o meu discurso, eu vou fazer uma sequência, eu estou quase terminando, e vou hoje descrever, narrar a história da educação nos anos 30, na era Vargas. Fazer um comparativo, eu venho desde o período colonial, Império, agora a Velha República e agora a era Vargas. Então, estou comparando todos esses estamentos históricos justamente para a gente poder chegar hoje. Eu quero chegar, quando eu chegar aqui, nessa data no contemporâneo, quero saber onde é que nós erramos. É igual a mãe e o pai falam assim, o que eu fiz para merecer meu filho, que não deu certo, tanto que eu esforcei, e o menino não se enquadrou, né? Então, eu quero saber onde é que nós erramos ao longo da história, o que houve, que a nossa educação ainda não chegou ao ponto que Vossa Excelência, que é um defensor da pesquisa científica, da educação brasileira, Paim também, Cajuru e outros tantos que tem aqui no Senado, a gente fica assim preocupado. Então, senhor, hoje eu começo a falar na educação a partir dos anos 30, né? Minha mãe nasceu em 1930. Se ela estivesse viva, estaria com seus 89 anos hoje, né? Então, nos anos 30, 89 anos atrás, nós vamos começar a analisar o período de Vargas, de 30 a 45. Então, hoje eu começo nos anos 30, quando os ventos modernizantes permitiu algum avanço em relação ao passado. Naquele momento histórico, houve uma divulgação importante do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 32, que defendia a escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Olha bem, foi onde surgiu a gratuidade laica, né, desgarrada da religião nas escolas. Estavam à frente dessa iniciativa mestres de envergadura moral e intelectual, como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, olha bem, Anísio Teixeira, Roquete Pinto, Hermes de Lima e Cecília Meirelles. Veja bem a qualidade. Além de outros intelectuais do período. Na década de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, os diversos grupos do espectro ideológico brasileiro, os integralistas, que ficavam à direita, os comunistas à esquerda, todos queriam fortalecer o Estado Federal. Em consequência, centralizar as políticas do país e, simultaneamente, reduzir a excessiva descentralização que existia na Primeira República. Naquele momento, o objetivo claro de quem buscava centralizar a política de educação era o de enfraquecer as oligarquias estaduais e regionais, os quais se recusavam a criar escolas, os oligarcas das capitanias, eles resistiam a criar escola e ampliar o acesso ao ensino público, para contribuindo a manter o analfabetismo, a proibição do voto dos analfabetos e o domínio dos chamados currais eleitorais. Especificamente no campo da educação, Getúlio se propunha a realizar a difusão, olha bem, a difusão intensiva do ensino público, principalmente o técnico profissional, estabelecendo para isso um sistema de estímulo e colaboração direta aos estados. Para ambas as finalidades, justificar-se-ia a criação de um ministério, o Ministério da Instrução e da Saúde Pública, sem aumento de despesas. Assim, disse e fez.
Tal é o mérito de Vargas, que os estudiosos reconhecem como vantagem do período getulista 3 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto foi ele instituiu diversos direitos sociais no país, inclusive a educação. Getúlio Vargas. Segundo, que ele propôs criar uma identidade nacional. Terceiro, porque criou e fortaleceu o aparato burocrático, no melhor sentido desse termo, isto é, o conjunto de órgãos e servidores públicos a serviço de políticas, programas, planos e ações governamentais. É necessário recordar que Francisco de Campos foi indicado para a pasta da educação com auxílio da Igreja Católica, representado por um escritor famoso na época, Alceu de Amoroso Lima. Entretanto, não era interesse dos religiosos daquela época a reorganização do ensino primário, principalmente se esse passasse a ter perfil público. A igreja não queria, naquele momento, que o ensino primário fosse público. Por isso, Francisco de Campos só propõe as reformas do secundário e do superior. Naquela ocasião, a consequência seria manter na iniciativa privada todas as ações do ensino primário no Brasil, ou manter com o financiamento desconcentrado, o que era incerto e irregular, de estado para estado, de município para município. Embora a Constituição de 1934 tenha trazido uma série de direitos, no que diz respeito à educação, tais princípios não chegam a ser instituídos, tendo em vista que, olha bem, 34, a Constituição de 34 já esboçou alguns direitos na Constituição. Mas com o golpe de Getúlio, em 37, é instaurado o Estado Novo. E a nova Constituição de 37 desaparece a ideia de Plano Nacional de Educação. Desaparece da Constituição de 37, né, da segunda fase do governo Vargas, a educação, cuja proposta havia sido colocada em 32 pelo Manifesto dos Pioneiros. Muito bem. Ainda que mantivesse o caráter elitista, Gustavo Capanema, famoso Gustavo Capanema, via na educação uma forte ferramenta de controle social. Olha bem, isso parece estar repetindo os dias de hoje. Está repetindo a década de 30 hoje. O todo-poderoso ministro de Vargas, Gustavo Capanema, entendia essa política como uma estratégia governamental para erradicar a resistência do autoritarismo do Estado Novo. A elite dominante buscava controlar a massa dominada pela construção de um tipo de saber dirigido aos grupos populares, o qual se caracterizava pela obediência e fidelidade ao governo. Ao tratar o tema em 37, Capanema traduz essa visão ao afirmar que a guarda e o controle sobre a educação seriam função do Estado, esclarecendo, a seu ver, ela está longe de ser neutra e deve tomar partido, ou melhor, deve adotar uma filosofia de seguir a tábua de valores. Capanema propõe um ensino partidário, veja bem uma coisa dessa, Capanema propõe um ensino partidário, reprodutor dos valores do Estado Novo, então aliado ao fascismo europeu, traduzidos no autoritarismo e no nacionalismo, responsável pela direção da educação aliados à visão católica tradicional de Alceu de Amoroso Lima. Pregava a supremacia do Estado sobre a educação. Para eles, o sucesso do regime autoritário de 37 dependia de uma educação imposta, controlada com pulso de ferro pelo Estado. Neste período, os ideólogos dirigentes da educação do Estado Novo utilizam uma retórica de destruição do que havia anteriormente e a construção do novo em seu lugar. Olha bem, do novo em seu lugar. Nessa perspectiva, os educadores caberia a responsabilidade de construir um saber positivo, ordeiro, pois assim não agissem,
os professores estariam sujeitos a se tornar veículos responsáveis pela desordem, elementos inoculadores dos germes da dissolução. Essa era a modelagem do Estado Novo, advinda da Alemanha nazista, que veiculou na escola sua ideologia totalitária e arrebanhou boa parte da juventude alemã ao nazismo. No ideário do Estado Novo, a ideia de ordem assume um papel fundamental. Na educação, tudo deveria estar sob ordem, oposto à desordem, identificada no ensino da Velha República, segundo os princípios da ditadura de Getúlio, com as propostas esquerdistas do grupo da Escola Nova. Mas nem só de ideário fascista se alimentou a era Vargas. As contradições do próprio regime, as demandas por democratização, os imperativos por uma ordem econômica trouxeram luzes também por outro lado. O campo da educação da era Vargas foi fortemente influenciado pelo processo de industrialização, que passou a ter fôlego após a crise mundial de 29, que na ocasião fechou o ciclo do modelo exportador de bens primários. Mas vem aí coisa boa também. Do ponto de vista da organização do ensino, em 42, 43, Gustavo Capanema cria a Lei Orgânica do Ensino Industrial. Olha aqui, isso é importante. O Serviço Nacional da Aprendizagem, o SENAI, criado em 42, viu, gente? 42, 43, o SENAI. 42, 43, pai. O SENAI, Capanema criou, com a Lei Orgânica do Ensino Industrial. A Lei Orgânica do Ensino Comercial, 42, 43, 1942. O foco dessa lei era a essência, a visão instrumentalista, a formação de mão de obra, em 42, 43. Ao lado disso, o secundário tradicional, o ensino médio tradicional, é estruturado no o ensino clássico e o ensino científico. Continuava com o propósito de ser preparatório ao ingresso ao ensino superior. Com certeza, o clima de disputa política na era Vargas foi um dos mais propícios ao surgimento de instituições como a UNE. A UNE surgiu no dia 11 de agosto de 1937. Olha bem, a UNE foi organizada e criada no dia 11 de agosto de 1937. Né? Com o propósito de congregar as lutas universitárias, naquela época de resistência, hein? De resistência contra Getúlio, na época que ele estava como ditador. Desde então, a UNE tomou à frente diversas bandeiras nacionais, e não só da educação pública gratuita e universal. Claramente, o movimento estudantil se posiciona contra o Estado Novo. Olha que beleza. Contra o Estado Novo, considerado de orientação fascista. Não é? Contra a aliança do que o Brasil estabelecera com a Alemanha, a Itália e o Japão, e defende a paz. A UNE defendia a paz. E posicionando-se contra a guerra que eclode em 1939. Olha bem a situação. Na ação do Estado Novo, paralelamente à dimensão negativa, está, por exemplo, o pioneirismo de criar o maior programa mundial. Olha, faz coisa boa, fez coisa ruim, mas tem coisa maravilhosa dessa época. Por exemplo, o maior programa mundial de acesso ao livro. O maior programa mundial de acesso ao livro, criado entre 1929 e 1934, com Gustavo Capanema, na condição de ministro da Educação. Ele criou o Instituto Nacional do Livro, que recebe como atribuições a edição de obras literárias para a formação cultural da população. Elaborar uma portentosa enciclopédia de dicionários nacionais. Na sequência, em 1938, instituída a Comissão Nacional do Livro Didático para tratar a produção e o controle e circulação dessas obras, do livro didático, em 1938. Em 1945, Gustavo Capanema deixa o Ministério da Educação. Embora o dicionário e a enciclopédia não estivessem prontos, as bibliotecas haviam se expandido além do Rio de Janeiro, São Paulo, graças à oferta de livro pelo governo federal. Na sequência, senador Painha, em 1938, além da Comissão Nacional do Livro Didático,
para tratar a população e o controle de circulação dessas obras. Em 45, Capanema, eu estou repetindo, deixa o MEC, embora o dicionário não tivesse ainda concluído. Quando hoje vemos a exuberância, senhor presidente, que o Ministério da Educação hoje, olha a exuberância, de distribuir, Zalci, senador, presidente Zalci, o Ministério da Educação hoje distribui 120 milhões de obras. 120 milhões de obras. Tenhamos em mente que esse programa nasceu em 1930. Quem pode, só acho que 1 minuto ou 2 eu concluo aqui. 120 milhões de obras. Tenhamos em mente que esse programa nasceu em 30. São livros didáticos. Ser diplomático, como sempre, lhe deu 5 minutos. Eu só quero elogiar o presidente. Tá bom, muito obrigado. Dicionário para todos os alunos, inclusive os de educação especial. Não é? A rede pública é fundamental em todo o país. Para 2017, senhor presidente, o Programa Nacional do Livro Didático vai investir 1,3 bilhões de reais. 2017 passado, investiu, eu errei aqui, investiu 1,3 e continua a investir. O que isso significa? Que a educação pública brasileira movimenta muitas cadeias econômicas. Quem se admira de termos uma política consistente traduzida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE? Às vezes desconhece as suas origens, remonta de 1950. A gente fala hoje em alimentação escolar achando que foi criada agora, não. 1950 foi criado o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Inicialmente com o propósito assistencialista de combater a desnutrição, que era demais. Tinha desnutrição demais no Brasil. Então, senhor presidente, como vimos, senhoras e senhores, senadores, apesar do ideário fascista, Era Vargas, iniciado em 30, interrompido em 45, e ele voltou em 50, contribuiu com um legado significativo para a educação, um legado significativo, com uns altos e baixos, com um legado significativo, importantíssimo. A ampliação do número de escolas brasileiras, que viria a acentuar a década de 60 em diante, teve origem naqueles anos do famoso político gaúcho que foi Getúlio Vargas. Em outros momentos, da semana que vem e outros dias mais, eu vou continuar com mais 2 pronunciamentos históricos. Agora eu vou entrar na época de 1950, a segunda fase de Getúlio, até o período da ditadura militar. Depois eu vou analisar o período os 21 anos do governo militar no Brasil e aí fechar a minha fase de retrospectiva sobre educação. E agora nós vamos fazer uma análise atualizada, um compacto, como nós vamos arrancar, pegando todas as ideias do passado para a gente melhorar para o futuro. Que as experiências nós temos, agora eu vi as experiências pontuais aqui e ali, agora nós queremos realmente deslanchar. Eu tive agora, segunda-feira, senador Paim, lá em São Paulo, no encontro sobre alfabetização de 360 graus. Foi convidado todo o país, a comemoração dos 25 anos da Fundação Ayrton Senna. Um grande painel sobre educação em 360 graus, que não precisa, você não pode só ensinar o menino a só ler, só a parte cognitiva da leitura. Você precisa entender o ser humano, o menino, dentro de um contexto, além do cognitivo, do socioemocional. E aí veio o prefeito lá de Sobral, que é irmão do Cid Gomes, chama Ivo Gomes. Deu um show. Olha, lá atrás, há 22 anos, Sobral era um dos estados que tinha maior índice de analfabeto, era realmente uma falta de aprendizado, era um dos piores níveis indicadores do Brasil. Hoje é o melhor do Brasil. É o melhor do Brasil. É o melhor desempenho de uma prefeitura do Brasil, é Sobral, com 200 mil habitantes. E eles fizeram um dever de casa, envolveu a sociedade, criaram avaliações, criaram metodologias, fez o dever. Então, em vez daqui dos nossos prefeitos, nossos governadores, ir na Finlândia, ir na Suécia, ir no Canadá, buscar métodos em Singapura, vai em Sobral, gente. Vai em Brejo Santo, vai em Novo Horizonte, São Paulo, vai nas cidades pequenas do Brasil, que os prefeitos estão dando show. Então, de um modo geral, os nossos prefeitos e o nosso governo federal
é mau copiador. Mau copiador. Se ele soubesse copiar os bons exemplos de Teresina, por exemplo. Teresina é a única capital do Brasil que melhorou substancialmente os indicadores de educação e evasão e repetência. Teresina, o estado do Nordeste, gente. É Piauí. Que negócio é esse? Tem também excelente exemplo aqui no estado do Pará. Tem cidades paraenses gigantescas que tem da cidade ao seu limite extremo 1.000 quilômetros e melhorou muito o desempenho escolar em cidades. Boca do Acre, no estado do Amazonas, perdida. Lá sumida no meio, para chegar lá, ou de aviãozinho teco-teco, ou você vai por água e anda a pé em trilha. E o prefeito reagiu, e aquela evasão, aquele analfabetismo funcional, regredindo ano a ano pela boa vontade do prefeito, dos vereadores, da população pobre de Boca do Acre, perdida, não é no Acre, é na divisa, é no Amazonas, é a Boca do Acre, para chegar no Acre. Então, gente, vamos copiar o Brasil. Não precisamos ir fora, não, senador Zalci. Precisamos pegar avião, fazer tour pelo mundo afora, não. Vamos copiar o exemplo, o compromisso de brasileiros fantásticos que estão aí dando bons exemplos na área educacional, combatendo o analfabetismo. Não é por isso que fala lá, o combate ao analfabetismo, a alfabetização em 360 graus. Aí o Ivo Gomes falou o seguinte: mas, gente, eu não sei explicar. Nós estamos tão bem em educação, melhoramos tanto, mas nós não conseguimos acabar com a violência. A violência é um desafio, mesmo melhorando a educação. Então ele fala, a educação não é tudo, nós temos que encontrar outro método para que a educação repercuta nos índices sociais de combate à violência e outras mazelas que existem. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado e agradecido pelo tempo extra que Vossa Excelência me concedeu. Muito obrigado.